Já parou para pensar do que tudo ao nosso redor é feito? Do ar que a gente respira, da cadeira, de nós mesmos? A resposta, no fundo, está nos átomos. Eles são os tijolinhos que constroem o universo. Mas, se tudo é feito de átomo, por que as coisas são tão diferentes umas das outras? Hoje, a gente vai desvendar o segredo que define a identidade de cada átomo. Pois é, o ponto de partida é esse. O universo tem um monte de tipos diferentes de átomos. Mas o que exatamente faz um átomo de ouro ser ouro, e não oxigênio? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. Para começar a desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer os suspeitos, ou seja, do que um átomo é feito. Vamos dar uma olhada nos seus componentes básicos. E aqui estão eles. Basicamente, um átomo é feito de 3 partículas. Lá no centro, bem no coração dele, no núcleo, a gente tem os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que são neutros, não têm carga. E girando em volta desse núcleo, numa região chamada eletrosfera, ficam os elétrons de carga negativa. Parece simples, né? Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Agora, olha só que doideira essa comparação de massa. Um próton é cerca de 1.836 vezes mais pesado que um elétron. Isso significa que a massa do elétron é quase nada, desprezível. Quase toda a massa do átomo está concentrada naquele núcleo minúsculo. E isso já nos leva a um primeiro grande enigma. Pensa bem, se os prótons são todos positivos e cargas iguais se repelem, eles deveriam se odiar, né? Estando todos espremidos no núcleo, porque eles simplesmente não se afastam com tudo e o núcleo explode. A resposta para essa pergunta veio só em 1932, com James Chadwick. Ele provou a existência do nêutron, aquela partícula sem carga que um cara chamado Rutherford já desconfiava que existia. Sabe qual é a função dos nêutrons? Eles funcionam como uma espécie de cola nuclear, mantendo os prótons juntos e deixando o núcleo estável. Mistério resolvido. Beleza, agora que a gente já conhece as peças do quebra-cabeça e entende como o núcleo fica inteiro, vamos para o ponto principal. Como é que se define, sem sombra de dúvida, a identidade de um átomo? E aqui está a grande revelação, a resposta definitiva. O que define um elemento, o que o torna único, não é a quantidade de elétrons nem a de nêutrons. É o número de prótons no núcleo. Essa é a impressão digital do átomo. É um número que não muda. E para esse número tão importante, a gente dá um nome: número atômico. E representa ele com a letra Z. Esse é o RG do átomo. É o que diz exatamente qual elemento químico a gente está olhando. Vamos ver na prática. Se um átomo tem um único próton no núcleo, ele é e sempre será hidrogênio. Ponto final. O seu número atômico, o Z, é 1. Agora, se a gente encontra um átomo com 2 prótons, não importa mais nada. Pode ter 10 nêutrons, 20 elétrons. Se tem 2 prótons, é hélio. Z igual a 2. E só mais um para fixar bem. 4 prótons no núcleo? Sem dúvida, isso é o elemento berílio. O Z dele é 4. É essa lógica simples e poderosa que organiza a tabela periódica inteirinha. Ok, a identidade a gente já sabe como descobrir, mas e o peso do átomo? Porque saber a identidade é uma coisa, mas a massa é outra característica super importante. Para isso, a gente usa o número de massa, representado pela letra A. E a conta é bem fácil. É só somar o número de prótons com o número de nêutrons. Simples assim. Lembre-se, os elétrons são tão levinhos que nem entram nessa conta. E aqui a gente vê a diferença bem clara. O Z, número atômico, é a identidade, é o RG. O A, número de massa, é o peso. Pensa no carbono. Ele sempre vai ter 6 prótons. Seu Z é 6. Mas ele pode ter 6 nêutrons ou 7 nêutrons. Isso muda o peso dele, o A, que pode ser 12 ou 13. Mas a identidade não muda. Ele continua sendo carbono. Bom, o núcleo a gente já decifrou. Ele dá a identidade e a massa. Mas e o comportamento de um átomo? A sua personalidade química? Para entender isso, a gente tem que olhar para fora, para a eletrosfera e seus elétrons. Os elétrons não ficam voando por aí de qualquer jeito, não. Eles são super organizados em camadas ou níveis de energia, uma ideia proposta por Niels Bohr. E cada camada dessas, que a gente identifica por letras, suporta um número máximo de elétrons. E claro que existe uma regra para preencher essas camadas. Os elétrons sempre vão procurar o nível de energia mais baixo disponível, o lugar mais confortável. É como uma bolinha rolando para a parte mais baixa de uma rampa. Essa distribuição organizada, que foi detalhada por Linus Pauling,
é o que vai definir como um átomo interage com os outros. Então vamos fechar com o resumo da ópera. O que a gente descobriu hoje? Primeiro, a identidade de um átomo é seu RG, o número de prótons ou Z. Segundo, a massa é o que vai na balança, a soma de prótons e nêutrons, o A. E terceiro, o jeito como ele se comporta, a sua personalidade química, é ditada pela organização dos elétrons. 3 ideias que definem tudo sobre um átomo. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, uma pulga atrás da orelha, né? Se a organização dos elétrons define o comportamento de um átomo, o que será que acontece quando 2 átomos chegam bem pertinho um do outro? O que rola quando essas camadas de elétrons começam a interagir? Bom, aí a gente entra no mundo das ligações químicas, mas isso já é uma outra história.